Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje eu não vou deixar uma mensagem, tá? Da parte do Senhor, não uma mensagem bíblica, mas eu vou deixar o meu testemunho, até porque eu creio que o testemunho ele também pode falar, o testemunho ele pode tocar o seu coração, porque muitas das vezes eu também já assisti testemunhos pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, e Deus ele falou comigo. Então eu creio que o meu testemunho também, um dos meus testemunhos, porque a minha história de vida é muito grande, os meus testemunhos são vários, vários mesmo. Então eu vou deixar um dos meus testemunhos hoje. Eu espero que Deus ele possa falar com você através de um dos meus testemunhos. E se vocês quiserem que eu conte mais testemunhos, vocês deixam aí que eu vou contando os meus testemunhos, amém? Eu tenho 34 anos de vida e como eu falei, são 34 anos de muitos testemunhos. Tanto os que eu me lembro, quanto os que a minha mãe já me contou. Então, eu vou contar hoje a primeira vez que eu tive minha experiência com o inimigo e a minha primeira vez que eu tive experiência com Deus, amém? Eu me converti por volta dos meus 12 anos de idade, os caminhos do Senhor, né? Meus pais, eles receberam uma visita de um casal que acabaram ministrando ali a palavra, falando da palavra aos meus pais e acabaram ganhando os meus pais para Cristo. E a gente foi fazer a visita na igreja para que os meus pais fossem apresentados ali. Aquela congregação era uma batista. E meio que por influência da minha mãe, eu acabei, na hora do apelo, que foi chamar minha mãe, eu acabei indo junto. Aqui na minha família somos em 4, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E nós todos acabamos nos convertendo ao Senhor. E mesmo que tenha sido por meio que uma influência, eu não me arrependo. Não me arrependo porque não há caminho melhor para você estar se não for o caminho do Senhor, se não for na presença do Senhor. Então, com a minha pouca idade, né, mesmo eu com 12 anos, mas o que tinha ali na igreja, no grupo de jovens de dança da igreja eu participei, nos cultos eu ia, nas escolas dominicais eu ia, nos encontros que tinha, às vezes a igreja meio que fazia um encontro, algum lugar afastado, uma escola afastada, e se reunia ali pessoas para orar, para fazer algumas coisas, eu participei, né? Então, um pouco de tudo que eu poderia estar ali dentro da igreja eu fiz para sentir a presença do Senhor. E na minha infância, antes dos meus 12 anos, eu me achava esquisita, um pouco esquisita, porque nós chegamos sim a frequentar a igreja católica, a participar de missas, eu até participei de catecismo, e eu não me sentia à vontade, eu não me sentia bem, eu tinha muito sono, eu cheguei até a dormir em missa, e eu ficava pensando por que daquilo. Então, quando eu me converti, eu descobri que verdadeiramente o lugar em que era para eu estar era ali na igreja evangélica, onde eu me sentia à vontade, onde eu me sentia bem. E por volta dos meus 13 anos, eu já ali na igreja, irmãos, eu ajuntava alguns colegas de sala para fazer oração na escola, eu ajuntava esses colegas de sala para fazer oração na minha casa, então eu levava algumas pessoas que queriam ir, né, porque algumas pessoas ali, colegas de sala, já sabia que eu fazia essa oração na minha casa. De repente, sabe, a gente saía da escola quando estava em horário vago ou quando não tinha aula, eu chamava, os meus colegas iam e ali a gente fazia um círculo, eu começava a orar e as pessoas que eram da mesma igreja que eu era, muitas pessoas ali sentiram a presença do Senhor através ali na minha oração, algumas pessoas ali foram curadas dentro da minha casa. Nossa, irmãos, era algo indescritível que aconteceu. Eu mesmo com 13 anos, recém-convertida, mas Deus ele começou a fazer algo na minha vida indescritível. E por volta dos meus 13, indo já para os 14 anos, eu tive minha primeira experiência com o inimigo. Como eu falei, como o Rod Vira fazia essas orações na escola, faz essas orações em casa. Então, eu meio que nesse dia estava em uma sala porque eu estava triste
e saí da sala para chorar em outra sala vazia. E no momento que eu estava nessa sala ali chorando, perguntando algo ao Senhor, acabou que uma colega também da mesma sala que eu acabou indo, e eu chorava de um lado e ela chorava de outro, só que eu chorava por um motivo e ela chorava por outro motivo. E nessa questão de nós duas estarmos no mesmo ambiente, uma sala de aula vazia, acabou que essa menina, ela acabou se endemoniando. Foi a primeira experiência que eu tive. E quando ela acabou se endemoniando, eu acabei, em vez de ter medo por uma menina de 13 anos, recém-convertida, não, irmãos, pelo contrário. Eu acabei conversando com o demônio que estava ali incorporado nela. Eu perguntei, o que é que você quer? Por que você está aqui? Por que você entrou no corpo dela? E ele disse, eu não iria não vir até ela, não. Eu iria me apossar do corpo da prima dela, mas como ela estava aqui chorando demais, lamentando por um familiar que ela tinha perdido, então eu vim. E eu perguntei, o que você quer? E ele me falou, né, eu sou tal demônio, ele falou na época o nome. E eu disse, sim, mas o que é que você quer? Aí ele disse, eu quero minha cerveja e quero minha roupa. Por que eu não tô com a minha roupa? E eu disse, você quer cerveja? E esse demônio que estava incorporado nela falou, sim, eu quero minha cerveja. Por que você não traz minha cerveja? Traga minha cerveja, traga minhas roupas. E eu disse, peraí, viu? Hoje eu vou pegar. Então, quando eu saí ali da sala, eu chamei um colega que congregava na mesma igreja que eu disse, segura aqui a porta, que eu vou chamar uma pessoa para expulsar. E ele disse, o que está acontecendo? Eu disse, mostrei a ele, e ele disse, tá bom. Aí ficou na porta da sala, e como até então eu não sabia que eu não poderia impor as mãos e orar e expulsar aquele demônio, então eu fui atrás da pessoa que eu tinha certeza que iria fazer isso e que poderia fazer isso. Então eu corri para minha mãe, e minha mãe foi na escola, minha mãe pôs as mãos sobre ela, orou, e ali o demônio foi expulso. Então foi a minha primeira experiência. Fora as experiências que eu tive também na minha casa, como eu falei, de alguns colegas meus ali na oração caírem e Deus fazia a gente colocar a mão orar. Foi a primeira experiência vívida mesmo que eu tive com o demônio incorporado em alguém. Então, mais pra frente, por volta dos meus 14 anos, eu ouvi a primeira vez a voz de Deus bradar muito forte comigo. Antes de eu ouvir a voz de Deus bradar, como eu falei, eu vinha fazendo orações em casa e fui batizada a primeira vez com o Espírito Santo. Eu estava sozinha, eu gostava muito de ouvir DVD e escutar CDs de Fernanda Brum. E num desses DVDs que eu estava assistindo de Fernanda Brum, eu ali dando glória, 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 eu acabei sendo batizada com o Espírito Santo dentro de casa sozinha. E foi algo sobrenatural, algo muito forte. E quando eu fui com 14 anos, eu estava dentro da igreja ouvindo ali a pregação. Eu senti como que uma mão topou no meu cabelo, puxou o meu cabelo ao ponto de eu meio que virar o pescoço. E quando eu virar o pescoço, eu vi um rapaz em que eu namorava passando e eu ouvi a voz de Deus falar, esse namoro não me agrada. E eu ali pedi prova ao Senhor, que Deus iria confirmasse se era Ele realmente falando comigo. E pedi a Deus que Deus ele me desse 3 provas, 3 pessoas diferentes, e especifiquei, olha, quando você for orar, ora em secreto com o teu pai. Não fala, ora em secreto e pede confirmação. Então assim eu fiz. Orei em secreto, especifica, tá? Porque a Bíblia fala que a gente recebe mal porque a gente não sabe pedir. A gente não recebe da forma que é pra gente receber porque a gente não sabe pedir. Então, quando você for orar, especifique a Deus o que você quer. E assim eu fiz, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo isso. Da forma com que eu especifiquei, irmãos, Deus, ele usou 3 pessoas diferentes e confirmou. Então, eu acabei terminando ali o meu namoro com aquele rapaz. E por desobediência ao Senhor, mais pra frente, o rapaz acabou pedindo para que a gente voltasse, eu voltei com ele, mas por desobediência, como eu falei, então eu sofri muito, Deus permitiu que pela minha teimosia de ter terminado e voltado, Deus permitiu que eu sofresse na mão daquele rapaz, então eu sofri um pouquinho. Foi quando, infelizmente,
nós precisamos nos mudar da cidade onde a gente mora e morava para outra cidade por causa do trabalho do meu pai. Então, nós tivemos que nos mudar e nessa mudança eu me mudei eu sozinha, já não foi mais com os meus pais para outro lugar para morar com uma tia do coração que eu amo muito e agradeço muito a ela por tudo que ela fez por mim. Fui tomar conta do meu primo, foi uma experiência muito boa que eu passei ali com ela, só que ao mesmo tempo eu também tive uma porta aberta, vamos se dizer assim, porque como eu acabei de falar, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, infelizmente eu e toda a minha família acabamos nos afastando nessa mudança, e por eu estar afastada eu passei a fazer coisas que eu não fazia, estando na presença, estando com o Senhor. Então eu passei a beber, eu passei a participar de algumas festas na qual, se eu tivesse na presença do Senhor, eu não teria participado. Mas isso tudo é experiência para hoje eu me tornar quem eu sou. Então eu tive a minha segunda experiência com o inimigo aos meus 17 para 18 anos. Como eu falei, eu fui morar um certo tempo com essa tia e acabei conhecendo o meu esposo, na verdade, que é o pai dos meus 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, para quem não sabe. E na época a gente namorava e quando eu comecei a namorar com ele, eu morava nessa cidade em que minha tia morava, em que ele morava, mas aí não deu muito certo. Algum tempo depois eu voltei a morar com os meus pais e nessa altura eu trabalhava como babá, tomando conta de 2 crianças. E quando eu estava descendo a ladeira da minha casa, eu por estar afastada dos caminhos do Senhor, eu por estar dispersa, acabou que quando eu estava descendo a ladeira da minha casa, um pai de santo, na qual nunca falou comigo, na qual nunca tivemos contato nenhum, veio me abraçar e eu, por estar dispersa, acabei não desconfiando e acabei dando esse abraço nele. E foi uma das piores coisas que eu poderia ter feito. Por quê? Porque através desse abraço foi aberto meio que uma porta para que eu pudesse. Eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ver vultos dentro da minha casa, eu comecei a ter pesadelos com o próprio inimigo mesmo, tentando tirar a minha vida, e acordava muitas das vezes gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, ao ponto dos meus pais terem que ir me acordar. Então, nesse meio tempo, a minha mãe, que estava afastada, voltou para os caminhos do Senhor, já estava congregando numa igreja, e foi quando ela falou com o pastor que ela congregava. Esse pastor ali orou por mim. E foi uma luta, tá? Para chegar na casa dele, porque era eu tentando ir, o demônio meio que como que tinha colocado uma corrente nas minhas pernas. Eu sentia um peso muito grande nas minhas pernas, eu não conseguia andar para dar os passos para chegar na casa desse pastor. E ao mesmo tempo que eu não conseguia andar, eu ouvia a voz do inimigo falando comigo: não vá, não vá, não vá. E eu ali forçando. Foi quando eu consegui chegar na casa desse pastor, e esse pastor ali orou por mim, né? E graças a Deus eu fui liberta daqueles espíritos em que estavam me atormentando. E quando o pastor orou que eu fui liberta, Deus também usou aquele pastor para falar comigo. Ele disse: filha, aquilo que você tem pedido ao Senhor, isso que você está planejando eu fazer, Deus ele pede para que você não faça porque ainda não é tempo. E eu tinha um desejo muito forte, irmãos, de me tornar mãe, de ser mãe. Eu queria ter a minha família. Eu queria ter o meu próprio lar. Então eu coloquei esse desejo forte dentro do meu coração de ser mãe. Eu queria porque queria ser mãe. E Deus usou ali o pastor, e na hora que o pastor falou isso comigo, eu entendi que era sobre isso que ele estava falando. Porque ele disse bem assim: vai ser preciso eu falar o que é? E por eu estar com vergonha, porque minha mãe estava ali, eu disse: não precisa, já entendi. Então eu estava namorando com meu esposo e nós nos afastamos, né? Como eu falei, por eu estar com essa vontade muito forte de ser mãe, eu acabei planejando engravidar e acabei engravidando do meu primeiro filho.
E quando eu engravidei, meu esposo ele não estava preparado na época, ele não queria ser pai, então nós nos afastamos, né? Aí já é outro testemunho que eu conto. Se vocês quiserem que eu conto também essa parte mais pra frente. Então, por nós estarmos separados, eu passei por algumas coisas durante a minha gestação. E eu disse, Senhor, eu sei que o único caminho, que eu sei que a única pessoa que vai poder proteger a minha gestação, me proteger essa criança que está dentro do meu ventre, é o Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra pessoa que possa me proteger se não for o Senhor. Então eu acabei voltando para os caminhos do Senhor. E fiz um voto com Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor proteger a minha gestação, proteger essa criança, proteger a minha vida, e tudo ocorrer bem na gestação, ocorrer bem durante o meu parto, então eu nunca mais saio dos teus caminhos. E ensino o meu filho até onde eu ver que dá para ensinar, porque chega uma idade que a gente não controla mais, Senhor. Então eu ensino a ele a andar no caminho certo. E assim eu fiz e tenho feito até hoje. Foi quando eu tive a minha segunda experiência com o inimigo. Eu recém-parida, estava com poucos dias de parida, morava com os meus pais. Como eu falei, eu e meu esposo, que era pai do meu filho, não estávamos juntos, então eu estava morando com os meus pais. E de madrugada, eu deitada na minha cama com o meu filho recém-nascido do lado, eu tive a minha segunda experiência. Experiência de ver a morte, de sentir a morte. Então eu ali deitada na minha cama, eu com os olhos abertos, eu via o meu corpo. Foi uma sensação muito estranha, irmãos, muito estranha. Eu me via deitada ali na cama, via o meu filho do meu lado, mas eu não conseguia gritar, eu não conseguia pedir ajuda. Eu tentava com as minhas mãos tocar no meu filho, mas eu não conseguia. E eu via, quando eu olhava para o meu corpo, eu via um vulto preto subindo do meu pé até mais ou menos a minha cintura. E aquele vulto preto, ao mesmo tempo que ele subia em mim, ele me puxava. Ele era como que ele estava me puxando, sabe? Puxando a minha alma para algum lugar. E aquele desespero e aquele temor tomou conta de mim. E nessa hora eu me lembrei do Salmo 91. E eu comecei a orar o Salmo 91 na mente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. E nesse momento que eu comecei a meditar, a orar o Salmo 91 na minha mente, aquele vulto foi se afastando mais e eu tive força para gritar, mãe, mãe! E minha mãe correu para o quarto. E quando minha mãe correu para o quarto, eu disse, mãe, me ajuda. Mãe, eu ia morrendo agora. E minha mãe ali pegou o óleo ungido que ela tinha e passou o óleo ungido em mim, passou o óleo ungido na cama, passou o óleo ungido no meu filho, passou o óleo ungido no teto e começou a orar, começamos a repreender, começamos a guerrear dentro daquele quarto. Então Deus ele já tinha algo forte comigo, ele já tinha algo forte com a minha vida lá de trás dos meus 12 anos. E Satanás ele sabia que o que Deus ele tinha para fazer na minha vida era algo tão forte que ele tentou tirar a minha vida ali naquele dia. E o meu filho, mais para frente, quando cresceu, por volta dos seus 3 para 4 meses, o meu filho também começou a ter experiências com Deus. O meu filho também começou a ver coisas. Ai, Jéssica, como é que você sabe se ele apenas tinha 4 meses de vida? Porque o meu filho, a gente pegava ele no colo, e quando a gente pegava ele no colo que começava a ninar ele começava a ficar com o olhinho assim, olhando para cima e gritava, ele chorava, ele gritava, ele chorava. Ao ponto, irmãos, de ele só sossegava quando a minha mãe pegava ele no colo e começava a cantar o hino da harpa 370, mais grato a ti. E ali minha mãe louvando, mais grato a ti, é que ele ia se acalmando e aos pouquinhos ele ia adormecendo.
E teve um dia que, uma certa vez, que meu filho, por volta dos seus 5, 6 meses de vida, ele começou a chorar tanto, chorar tanto, chorar tanto. E eu via que ele estava sentindo algo, ele estava vendo algo. E eu disse, meu filho, silêncio, meu filho, pare de chorar, pare de chorar. E quando eu fui para a igreja na qual eu já estava congregando, irmãos, que nem como eu falei, eu voltei para a igreja quando eu engravidei do meu filho, Deus levantou um vaso lá atrás, uma senhorinha, tá? E disse, filha, nunca mais você, quando ele estiver chorando, mande ele ficar quieto, ele se calar, porque através do choro dele, Deus está cortando laços, Deus está derrubando por terra toda a seta, e ele vê o que você não vê. Então eu parei, quando ele começava a chorar, eu dizia, Senhor, protege o meu filho, Senhor, guarda o meu filho, e tentava ali acalmar ele o máximo que eu poderia. E o meu filho, com 1 aninho de vida, meu filho via as coisas, ele olhava para o teto e ele dizia, mamãe, olha, uau, uau, mamãe, olha o bicho. Se você não crê, eu respeito a sua opinião, mas eu apenas estou contando o que eu passei, o que meu filho passou. Então, irmãos, eu passei por muita coisa, eu tive muitas experiências com Deus, E como eu falei, se vocês quiserem que eu conte o meu testemunho com meu esposo, o que eu passei com o pai dos meus filhos, vocês deixem aqui embaixo que eu ainda vou contar, amém?